No Evangelho de João, no capítulo 20, os versos 30 e 31, João está concluindo o Evangelho que leva o seu nome. E nesse texto que nós vamos ler, ele trata a respeito do objetivo para que esse Evangelho ele foi escrito. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia. O Evangelho de João, queridos, dentro desse livro chamado Bíblia, o quarto evangelho. Antes dele nós temos Mateus, Marcos e Lucas, chamados também de evangelhos sinóticos, pela semelhança existente entre cada um deles. Diferentemente desses três primeiros, João, ele quando escreve, ele tem um outro objetivo em mente. O principal propósito para João escrever este evangelho, assim como também a sua primeira epístola, é apresentar a perfeita divindade de Jesus, conforme o texto que nós acabamos de ler, e também o texto que nós lemos no início desse culto, em 1 João, no capítulo de número 5, verso de número 20. Quando João faz questão de dizer que nós temos conhecido o que é verdadeiro, estamos no verdadeiro. E aí ele diz a respeito de Jesus e afirma: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É interessante no Evangelho de João porque ele vai tratar inclusive os milagres feitos por Jesus de maneira diferente. E nesse Evangelho, ele é o único que registra algumas declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo, que não são apresentadas em nenhum dos outros, e que colocam Jesus em uma posição infinitamente maior do que qualquer ser mortal que já passou por essa terra. É nesse evangelho que nós temos uma clareza enorme a respeito de quem é esse Cristo, a quem temos depositado, em quem temos depositado a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Eu queria tratar a respeito dessa questão. Nós vamos analisar essas declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo, que nenhum outro homem, nenhum líder religioso, qualquer uma outra pessoa jamais teve a coragem de fazer. E aí a gente vai compreender porque Jesus disse isso. Eu quero que você abra comigo a primeira declaração feita por Jesus, e apenas essa, não estará em uma ordem progressiva dentro do Evangelho de João, porque acredito que seja fundamental começar com ela, que se encontra no capítulo de número 8, o verso de número 58. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 58. Está havendo uma discussão entre Jesus e alguns judeus, e no versículo de número 57 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não têm 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Essa afirmação feita por Jesus, ela é bastante interessante porque ela afirma a preexistência de Jesus
como também a sua divindade absoluta. Nós sabemos que Abraão, assim como os demais mortais, existiram em um momento do tempo, assim como nós. O Filho de Deus, porém, diferentemente de todos os mortais, não teve um começo. Ele é eterno. Ele é Deus. Quando Jesus ele faz menção a respeito de si mesmo, dizendo eu sou, essa declaração nada mais é do que a mesma que vai ser encontrada, inclusive no que é chamado de Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, os versos 6 e em especial o verso 14, quando Deus ele revela a sua identidade para Moisés. Para que os irmãos entendam, a nação de Israel já havia passado 430 anos aproximadamente como prisioneira, no Egito. E aí o Senhor ele resolve tirar de lá o seu povo com braço forte. E ele escolhe Moisés para essa missão, para essa tarefa. E quando o Senhor tem um encontro com Moisés no monte, ele vai se revelar através de uma sarça ardente, e começa a ter um diálogo com Moisés. E quando o Senhor diz que resolveu tirar o seu povo e afirma que Moisés seria o instrumento, Moisés começa a tentar se esquivar da sua missão, a tentar fugir da responsabilidade que Deus estava lhe confiando. E dentre os questionamentos que Moisés vai fazer para o Senhor, ele diz: o que é que eu vou dizer quando me perguntarem que Deus é esse? Quem é esse Deus? Moisés estava querendo um nome para Deus, porque Moisés sabia que normalmente o nome estava interligado ao próprio caráter da pessoa, aquilo que a pessoa realmente normalmente era. A gente vai ver isso sobretudo no Velho Testamento, os nomes ligados à vida das pessoas, ou que pelo menos ao que se desejava a respeito delas. E quando Moisés faz esse questionamento para o Senhor diz: olha, tu vai lá e diz que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ou seja, o Deus que é suficiente em si mesmo, o Deus que é autoexistente, e o Deus que não precisa de absolutamente nada nem ninguém para fazer aquilo que ele deseja fazer. Ou seja, Moisés, eu sou o que sou. E isso é algo realmente importante, porque Jesus vai lançar mão dessa mesma declaração a respeito da sua própria pessoa. Ou seja, com esta afirmação, Jesus estava dizendo que ele é o sempre existente e autoexistente Deus, além, claro, também de sua autossuficiência. E nós sabemos, queridos, como já afirmamos, que nenhuma outra figura religiosa em toda a história fez tais afirmações a respeito de si mesmo. E isso é algo maravilhoso. Houve um filósofo físico e matemático francês chamado Descartes, que assim é o autor de um pensamento muito interessante, quando ele diz assim: eu penso, logo eu existo. Ou seja, eu sei que eu existo pelo fato de que eu penso, eu tenho a capacidade de perceber as coisas, de discernir. Diferentemente de Descartes, Jesus disse: eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus existe em si mesmo. Ele tem uma personalidade diferente da do Pai. Eles convivem de forma harmoniosa,
mas tem o mesmo poder e é da mesma essência. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou Deus. E é interessante porque os judeus, eles compreenderam tanto aquilo que Jesus estava falando, que acharam ser uma grande blasfêmia, ao ponto de quererem apedrejar a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, eles entenderam que Jesus realmente quis dizer. E Jesus falou exatamente isso. Não adianta a gente tentar ajeitar as coisas, porque foi isso que Jesus disse. E é exatamente por essa razão que João vai terminar a sua primeira epístola fazendo esse tipo de afirmação: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque existem várias outras declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo, sempre usando essa expressão eu sou, e que nós queremos compartilhar com os irmãos durante esta noite. A primeira declaração feita por Jesus a respeito de si mesmo, e agora a gente vai obedecer a ordem dentro do Evangelho de João. E eu peço a você que você volte para o capítulo de número 6, versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Aleluia! O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora Jesus está dizendo a respeito dele mesmo: eu sou o pão da vida. E por que Jesus fez essa declaração para os judeus? Porque exatamente anteriormente ele tinha multiplicado pães e peixes, e uma grande multidão ficou saciada, e feliz com aquela experiência, começou a correr atrás de Jesus, porque queriam ter algo semelhante ao que aconteceu com Israel durante os 40 anos no deserto, em que através de Moisés, Deus diariamente derramava o maná para que o povo tivesse a sua fome saciada. E esse povo está atrás de Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz: vocês estão atrás de mim, não porque vocês têm visto sinais e prodígios, mas porque vocês comeram pão, porque vocês comeram peixe. E Jesus vai afirmar: vocês devem trabalhar não pela comida que perece, pela comida que desaparece, mas por aquela que permanece eternamente. E dentro desse diálogo, então o Senhor vai afirmar: olha, o pão que veio dos céus não foi Moisés que deu para vocês, foi Deus, foi o meu Pai que deu. E esse pão é o pão que dá vida ao homem. E aí, diante de tudo isso, Jesus diz para eles: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso é repetido no verso de número 48, eu sou o pão da vida, e também no verso de número 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus é o pão da vida. O que isso implica? Qual o significado dessa afirmação feita por Jesus? O significado, queridos, é que ter um encontro com Cristo e depositar nele a nossa fé nos leva a ingressarmos numa vida de real satisfação. Jesus não é apenas aquele que mata a nossa fome no sentido físico, porque como bom pastor também é Ele que nos dá o pão de cada dia, mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Para quê? Para trazer para nós satisfação. Hoje, quando nós falamos de pão, talvez até em alguns lugares do mundo, o pão não seja uma comida tão necessária. Na realidade, hoje nós temos tantas outras opções.
Mas na época em que essa afirmação foi feita por Jesus, os judeus sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Porque o pão naquela época representava sobrevivência, representava vida, representava o sustento para o corpo. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Diferentemente de um pão que se acaba, que perece, que simplesmente não existe mais. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E ele afirmou a respeito de si mesmo, para mostrar que é nele que toda a satisfação do homem pode ser suprida. Se existe alguém que pode suprir toda a necessidade do homem, esse alguém é Jesus. Não há em nenhuma outra fonte nada semelhante. É algo que não pode ser suprido em religiões, é algo que não pode ser suprido nos prazeres desta vida, nos prazeres da carne. Somente Jesus pode produzir satisfação. E quanto mais dele comemos, quanto mais dele nos alimentamos, mais satisfeitos somos, mais satisfeitos estaremos. Oh, meu amado, minha amada, o fato da sua vida ainda ser tão sem sentido é tão somente porque você não conseguiu compreender que Jesus é o pão da vida. E não é um pão somente por necessidade, não, é um pão prazeroso. É um pão que supre cada uma das nossas necessidades. Observem que lá no deserto o povo tinha o maná apenas. E aquela comida, ela tinha todos os nutrientes necessários para que a nação de Israel caminhasse durante 40 anos no deserto. E com detalhe, sem que houvesse nenhum enfermo. Nenhum enfermo. Agora Jesus vem e diz: eu sou o pão da vida. Lamentavelmente, assim como aconteceu com a mulher lá de Samaria, quando Jesus a encontrou no poço de Jacó, aquele povo não entendeu, porque aquele povo queria tão somente que o Senhor satisfizesse a sua fome física, da mesma forma como a mulher queria que o Senhor satisfizesse a sua sede de água natural. Mas Jesus está dizendo: o que vocês precisam é muito mais do que algo para o físico, porque o que é físico passa, mas está alguém aqui que é eterno e pode dar a vocês tudo o que vocês precisam. Eu sou o pão da vida. Ó, igreja amada, quanto mais deste pão estivermos nutridos, mais satisfeitos estaremos. Eu volto a insistir com vocês: a igreja não precisa de mais nada além do pão vivo que desceu dos céus. Jesus tem que ser o nosso deleite, não os tipos de cultos que nós oferecemos a Ele, não o pregador que está pregando, não o grupo de louvor que está, no caso, ministrando. Não, é Ele que é o pão vivo. Por favor, entendam isso. Jesus é o pão da vida. Quando você, por exemplo, vem para um lugar como esse, você deve perceber que você vai chegar aqui para buscar algo real. Jesus é real. E Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Para quê? Para nos dar vida. Somente em Jesus a plena e perfeita satisfação. Mas em seguida, no capítulo 8, nós vamos agora ver uma outra afirmação feita por Jesus. O título dessa mensagem é Jesus, o grande eu sou. Capítulo de número 8, verso de número 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá
a luz da vida. Capítulo 9, versículo de número 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Amados, nós sabemos, porque assim a palavra de Deus nos revela, que todo mundo está em trevas. É interessante porque o profeta Isaías, no capítulo de número 9, o verso de número 2, ele disse: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é luz. Amém? A luz do mundo. Isso significa que apenas nele nós podemos realmente enxergar. Isso significa que apenas nele nós podemos ser libertos do poder das trevas. Na realidade, todos nós éramos filhos das trevas. Segundo o livro de Colossenses, o próprio Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse Filho amado? É a luz do mundo. Ele é o sol nascente, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que dissipa todas as trevas, e nele não há treva alguma. Em 1 João vai falar a respeito disso, que Deus é luz. E mais uma vez fica aqui a comparação entre aquilo que é dito a respeito de Deus, o Pai, e é dito a respeito de Jesus, o Filho, porque Jesus é o grande eu sou. Não apenas o pão da vida, mas também a luz do mundo. Como pão da vida, Ele quer que a gente se alimente dele. Ele quer que a gente se nutra da sua palavra. Ele quer que a gente seja fortalecido com a sua bendita e gloriosa palavra. Mas como luz do mundo, Ele quer que nós andemos na luz. Porque se porventura dissermos que temos comunhão com Ele, mas estivermos em trevas, nós somos mentirosos. Algumas pessoas acreditam que entregar a vida a Cristo dá a elas o direito de permanecerem nas trevas, acreditando que elas são salvas pela graça de Deus, e isso é uma grande heresia, é uma deturpação das verdades sagradas. A partir do momento em que a luz me alcança e me liberta do poder das trevas, a partir de então eu sou convidado, convocado, desafiado a andar na luz como Jesus está na luz, porque Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. E como eu disse na oração que fiz antes de começarmos essa reflexão, quanto mais dessa luz nós nos aproximamos, mais santificados seremos, mas ao mesmo tempo mais enxergaremos a corrupção do nosso coração. É interessante esse contraste. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você se torna santo diante dos olhos do mundo, mas ao mesmo tempo você conhece a podridão do seu ser. É por isso que todo homem que tem uma relação verdadeira com Deus não eleva o seu nariz, não se sente melhor do que ninguém. Pelo contrário, assim como Paulo, ele vai bater no peito e dizer: miserável homem que eu sou. Observem que é a mesma experiência vivenciada pelo profeta Isaías. Isaías até então, apesar da sua santidade, ele não tinha um conhecimento mais elevado de quem era Deus. No entanto, no capítulo de número 6, ele vai ter uma visão, e dentro dessa visão ele vê o trono de Deus, ele vê a sua glória enchendo o templo, e ele simplesmente diz: ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei da glória. E ele afirma a respeito de si mesmo: eu sou um homem de lábios impuros.
Ou seja, quando Isaías teve uma visão de Deus, ele não se tornou mais arrogante, ele não se tornou mais prepotente, ele não se tornou mais autossuficiente, ele não se sentiu melhor, ele não se sentiu especial, ele ficou arrasado. Com certeza, mais santificado, porém arrasado. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que a gente viva a realidade do Evangelho, sempre existirá grande corrupção no nosso coração. Mesmo sendo uma nova criação, mesmo vivendo em novidade de vida, nós temos que lidar com isso. É por isso que um crente, ele ora, ele busca a face de Deus, porque não importa em qual patamar esteja, ele sabe que precisa todos os dias de Deus. Ele necessita todos os dias de Deus. Ele conhece a sua miséria. Ele conhece a podridão do seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Ele conhece a cobiça dos seus olhos, os seus desejos mais imundos, que ninguém vê, que ninguém observa. Mas o nosso Deus é aquele cujos olhos estão sobre toda a terra. Ele conhece o oculto e o escondido. Diante dele, luz e trevas são a mesma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que há de julgar tudo. Então vem o Senhor e diz: eu sou a luz do mundo. E é bastante interessante porque depois que Jesus faz isso, ele diz isso, ele vai curar um cego de nascença. Ele primeiro diz: eu sou a luz do mundo. E depois ele vai provar que aquilo que ele diz a respeito de si mesmo é a verdade absoluta. E como ele o faz, realizando um milagre espetacular, sobrenatural, algo nunca visto desde que há homem na face da terra. Não é à toa que quando Jesus cura o cego de nascença, os fariseus vão e interrogam para o cego, e o cego diz: eu era cego e agora vejo. Eles não acreditam. Chama os pais do homem. Os pais dizem: olha, eu sei que ele era cego, nasceu cego. Eu sei que agora ele está vendo. Agora, como ele fez, como isso aconteceu, pergunta para ele, ele é de maior. Os pais estavam com medo de ser expulsos da sinagoga se afirmasse que Jesus era o Cristo, era o Messias. E aí os fariseus voltam para o cego e dizem para ele: dá glória a Deus, porque esse homem é pecador. Aí ele olha e diz: bem, é estranho, porque desde que existe história, nunca se ouviu falar de um cego de nascença que tenha visto. E o que diz a palavra é que Deus ouve aqueles que o temem. Jesus é a luz do mundo. Ele estava mostrando que não importa o tipo de cegueira que porventura alguém se encontre, há poder nele para tirar das trevas e conduzir para a luz. Existe esse poder na pessoa de Cristo. E não é à toa que todo pecador que o encontra e se rende a ele, deixa de ser cego e passa a ver. Eu sei de uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia! Porque alguém me encontrou, e esse alguém é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Fique tranquilo, porque em meio a todas as trevas que têm existido, esta luz predominará, esta luz prevalecerá, esta luz governará. Não importa o quanto o mundo esteja no maligno. Amados, observe uma coisa: por mais negro que seja o tempo, o sol permanece lá brilhando. Estamos aqui durante a noite, mas não é porque o sol deixou de brilhar. Ele continua ativo, vigoroso, forte, só esperando o momento para se manifestar. Estão entendendo? Jesus é a luz do mundo. E agora, queridos, como já disse para vocês, nós precisamos andar nesta luz.
Em Efésios capítulo 5, versículo de número 8, Paulo faz a seguinte declaração: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Deixa eu dizer uma coisa, só Jesus tem luz em si mesmo. Observe, ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora nós podemos brilhar por causa da luz dele em nós. Compreendem? Você sabia que a lua, ela não tem brilho? O brilho da lua é consequência da ação do sol nela. Assim é cada um de nós. Nós não temos brilho em nós mesmos. No entanto, porque estamos na luz, essa luz bate em nós e é refletida. Aleluia! Toda a nossa santificação, toda a nossa pureza, nada mais é do que uma ação gloriosa da luz de Deus em nós. Não é bondade própria, não é virtude natural, é poder da luz de Deus, que é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou, continua afirmando Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos ver agora a terceira afirmação feita por Jesus a respeito de si mesmo. João capítulo de número 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia! Eu sou a porta. Ele compara a si mesmo a algo que os judeus compreendiam perfeitamente. Era comum que o rebanho ele fosse guardado dentro de um aprisco, e todo aprisco era possuidor de uma porta, aonde o pastor ficava na porta dela, diante dela, observando cada ovelha entrar, e ele sabia, conhecia cada uma delas. E Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Isso quer dizer, queridos, não apenas que Jesus era entrada para o aprisco, para fazer parte do povo de Deus, mas quando Jesus fez essa declaração, ele estava pensando em algo ainda mais elevado, algo mais alto. Ele estava afirmando que ele é a porta para a entrada na presença de Deus. Jesus é a porta para a entrada na presença de Deus. Jesus é a porta para a entrada no reino celestial. Não existe como alguém se aproximar de Deus se não for através de Jesus. Todos nós sabemos que uma porta é justamente algo que faz a limitação entre dois lugares distintos. Por exemplo, aqui nós temos portas. Para que você esteja nesse lugar, elas precisam estar o quê? Abertas. Dali para lá você está fora. Dali para cá você está dentro. E Jesus vai afirmar: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, toda ovelha de Cristo, ela entra por Ele mesmo. Todo aquele que se aproxima de Deus não tem uma outra maneira de fazê-lo. É necessário passar por Jesus. Jesus é o princípio de tudo. Eu sou a porta. Jesus, queridos, é o grande eu sou.
No capítulo de número 10, ainda os versos 11 e 14, nós temos uma outra afirmação que Jesus faz a respeito de si mesmo. E eu quero mais uma vez lhe chamar a atenção para a expressão o tempo todo: eu sou, eu sou, eu sou. A mesma expressão usada por Yahvé na velha aliança, quando se revelou ao seu servo Moisés, diante da pergunta que ele lhe fez: quem é que eu vou dizer que tu és? Qual é o teu nome? E aí o Senhor vai dizer: eu sou o que sou. Agora vem Jesus mostrando justamente que ele e o Pai são um, e diz: eu sou. Eu sou, eu sou. E agora no versículo de número 10 do capítulo, versículo de número 11 do capítulo de número 10, Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia! Eu sou o bom pastor. Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta das ovelhas, mas também Ele é o bom pastor. Ele não é apenas a entrada para o aprisco, mas Ele é aquele que conduz o rebanho, tanto para o aprisco, como também para fora dele. Jesus é o bom pastor. Todos nós sabemos o que diz o Salmo de número 23, quando Davi afirma: o Senhor, ou Yahvé, é o meu pastor. Tá bom? O Yahvé é o meu pastor. Na velha aliança, em muitas ocasiões, Deus se identificava como sendo o pastor da nação de Israel, o pastor do seu povo. E isso era muito comum para os judeus. E agora vem Jesus e diz: eu sou o bom pastor. E quando ele diz eu sou o bom pastor, ele vai fazer um contraste entre os religiosos de sua época, os fariseus, aqueles que detinham justamente o poder da religiosidade. E esse contraste é feito porque estes, no caso, os fariseus, eles estavam preocupados apenas consigo mesmo, com a sua própria vida. O interesse deles nas ovelhas do Senhor estava na lã, estava na gordura, estava na carne do rebanho. É o que hoje seriam chamados de falsos profetas, enganadores, que não tem nenhuma preocupação com as ovelhas de Deus. Mas Jesus chega e afirma: eu não sou qualquer tipo de pastor, eu sou o bom pastor. E na ocasião, pré-anunciando a maneira como ele demonstraria a sua bondade, indo até a cruz e morrendo em sacrifício pelo seu povo, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome de Jesus, ele o fez. Ele não apenas falou, ele não apenas predisse, mas ele concretizou a sua palavra. Sabe por quê? Porque naquela cruz Jesus estava pensando em mim, Jesus estava pensando em você. Primeiramente no Pai, na vontade soberana do Pai, mas o alvo daquele sacrifício foi a nossa vida, para reunir em um só corpo as ovelhas de Deus. Jesus é o bom pastor do seu rebanho. Algo maravilhoso para nós. Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 11, o verso de número 17, há uma afirmação feita pelo Senhor através do profeta a respeito do pastor inútil que abandona o rebanho. Jesus não foi assim. Ele até o fim cuidou dos seus.
Ele morreu no lugar das suas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um pastor maravilhoso. Eu posso lhe garantir uma coisa: esse pastor que cuida da nossa vida, nem sempre ele fará tudo aquilo que a gente quer, nem sempre ele nos dará aquilo que nós desejamos, mas uma coisa eu posso lhe garantir: ele estará presente em cada situação, porque esse é o mesmo pastor do Salmo de número 23, onde a palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Jesus é esse bom pastor que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe, como eu disse no início dessa mensagem, na história de nenhuma religião, ninguém que tenha ousado falar as mesmas coisas que Jesus disse a respeito de si mesmo. Ninguém. E isso é algo muito sério, porque as verdades que nós estamos compartilhando, elas confrontam a nossa vida, tendo em vista que, se verdadeiramente tudo o que Jesus afirmou sobre si mesmo, se for verdadeiro, então significa, e nós sabemos disso, que ele é de fato aquilo que ele disse que é, ou seja, ele é Deus. Jesus é o bom pastor. É o pastor que nos conduz aos pastos verdejantes e nos guia às águas de descanso. Como porta, ele é a entrada para o aprisco de Deus. Como pastor, ele é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes. Evangelho de João, capítulo de número 11, um pouquinho mais adiante, versículo de número 25 e 26. Glorificado seja o Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra, essa expressão impregnada na sua cabeça nessa noite. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus é a ressurreição e a vida. Com essa expressão nós entendemos que mesmo que o nosso corpo morra, os que estão em Cristo não morrem eternamente, pois em Cristo eles têm a própria vida. Aleluia! Jesus não é somente aquele que traz novamente a vida, ele é a ressurreição e a vida. Essa é a esperança da igreja, esta é a esperança do povo de Deus, e a nossa esperança não está em uma instituição, não está em um homem, mas está no Filho de Deus. Lembram-se do texto base dessa mensagem? Estas coisas eu vos escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Pois bem, quando alguém se rende aos pés de Cristo e deposita a sua fé em Jesus, a partir de então, tal pessoa recebe vida. E mais do que isso, agora passa a ter a certeza de que por causa de Cristo não morrerá eternamente. Lázaro morreu e foi ressuscitado pelo Senhor, e aí Jesus provou que ele é a ressurreição e a vida. 4 dias depois de morto, Lázaro ressuscitou, mas depois Lázaro morreu de novo. Só existe um que venceu a morte e que agora está vivo à direita de Deus.
Esse Jesus a quem estamos pregando nessa noite, e que é a esperança da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus venceu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele disse tudo isso antes de que acontecesse, para que nós pudéssemos ter certeza de que Ele é Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. João 14, rapidinho, vou tentar correr porque já me mostraram a hora. 1h30 de culto é muito pouco. Evangelho de João capítulo 14, versos 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele é o caminho seguro, não há como errar. Ele é a verdade absoluta. Dentro do mundo atual, tudo é relativizado. Pois bem, a igreja tem uma âncora segura e firme para a sua alma. E essa âncora é Jesus, a verdade de Deus. Como diz lá em Colossenses, capítulo 1, se eu não me engano, versículo de número 15. Nele reside toda a plenitude de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Aleluia. Capítulo de número 15. Eu tenho que correr. Versículo de número 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A última declaração feita por Jesus a respeito de si mesmo, lembre-se, são 8. A primeira que nós mostramos foi quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. A segunda ele afirma: eu sou o pão da vida. Na terceira ele diz: eu sou a luz do mundo. Na quarta ele vai afirmar: eu sou a porta das ovelhas. Na quinta ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Depois ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Depois ele vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. O que isso significa? Videira na velha aliança representava a própria nação de Israel. Era o povo de Deus. Mas Israel falhou, Israel pecou, Israel transgrediu a palavra de Deus. E agora Jesus vem e afirma: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, o meu povo está ligado a mim. Na velha aliança era considerado o povo de Deus o descendente de Abraão. Na nova aliança é considerado o povo de Deus aquele que está em Cristo. Aleluia. Não é estar em um templo, não é estar em uma denominação, não é estar em uma religião, é estar na videira verdadeira que é Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E nós somos o quê? Ramos. Videira, para quem não sabe, é um pé de uva. E nós somos os ramos onde as uvas nascem. E se estamos nele, ele vai dizer: vocês precisam dar frutos. E vai afirmar: sem mim vocês não podem fazer nada. Quem está nele vai frutificar. Quem está nele vai demonstrar nova vida. Quem está nele vai demonstrar que o ama. Quem está nele vai desejá-lo. Quem está nele quer estar com ele. Tem prazer nele. Ama a sua palavra. Quer ser semelhante a ele.
A maior ambição do crente não é ter carro próprio, não é ter casa do ano, é ser semelhante a Jesus. Porque Ele é a videira verdadeira. E não se esqueçam, ela afirmou que todo aquele que nele está não dá fruto, Ele corta e lança os tais no fogo. Jesus é a videira verdadeira. Se estamos em Cristo, queridos, então nós devemos produzir frutos. Em Gálatas capítulo 5, 22 a 23, nós temos uma listagem desses frutos: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio e coisas semelhantes a estas. Se nós vivemos sem frutos, não servimos para nada, a não ser para sermos queimados. Temos que produzir frutos. Irmãos, para a gente concluir, desculpem a pressa. As afirmações de Jesus, como o eu sou, no Evangelho de João, devem gerar em nós um profundo temor e amor a Deus. Esse Jesus é o eterno eu sou, aquele que existe desde a eternidade. Ele é pré-existente, autoexistente e autossuficiente. Aleluia. Jesus é o pão que nos sustenta e satisfaz. Você só terá o seu coração preenchido por Jesus. O que vai preencher o seu coração e lhe satisfazer não é um bom casamento, não é um bom relacionamento, não é um bom emprego, não é uma vida tranquila. O que vai preencher o seu coração só tem um nome: Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Esse Jesus, queridos, também é a luz que nos tirou das trevas. Ele é a porta para que a gente possa se achegar a Deus. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida, pois Ele nos deu vida e ressuscitará o nosso corpo mortal em sua segunda volta. Ele é o único caminho seguro para Deus, a verdade absoluta de Deus e a vida de Deus. E Ele é a videira verdadeira. Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Jesus o louvor, a Jesus a honra, a Jesus a glória. Aleluia! Ele é a razão desse culto. Estamos aqui por causa dele. Viemos aqui para adorá-lo. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude a termos cada vez mais essas convicções no nosso coração, de uma forma tal que, conforme eu disse, a gente possa temer a esse Deus e amá-lo, porque de fato Ele é tudo aquilo que Ele diz que é. Amém, amados? Vamos ficar de pé.